Beleza, minha gente estudiosa. Vamos lá, resolução da última questão, questão 50 da prova da FAME 2019-2, tá? Segundo semestre. Prova de física, pessoal, elaborada pela Fundeb, tá? Nessa questão, pessoal, ele colocou um gráfico, tá? Ele colocou um gráfico e fala assim: em um trabalho de física, o estudante traçou o gráfico apresentado a seguir e percebeu que não havia colocado as grandezas referentes ao eixo Y e ao eixo X. Beleza. Analisando o conteúdo estudado, o estudante concluiu que o gráfico apresentava as grandezas Y e X, respectivamente como Y sendo a velocidade e X sendo o tempo, Y sendo a velocidade de uma partícula em movimento uniformemente variado em função do tempo. Então, Y seria a velocidade, X seria o tempo, mas num movimento uniformemente variado. Meninos e meninas, presta atenção no negócio. Toda questão que fala de gráfico, existe uma equação matemática que pode ser associada a esse gráfico. Quem define a forma do gráfico é se a função é do primeiro grau, se a função é do segundo grau, se é uma proporção direta, se é uma proporção inversa. Então, pessoal, primeira coisa é: qual é a função matemática da velocidade de um corpo em função do tempo de um movimento uniformemente variado, que nem disse se seria acelerado ou retardado. Bom, a equação é essa: velocidade igual a V0 mais AT. Se você parar para pensar, isso aqui é uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau, o gráfico seria uma reta, que podia ser uma reta ascendente ou descendente, que no caso não é uma reta isso aqui. Então, não pode ser letra A, porque o gráfico da letra A teria que ser um comportamento linear, uma função do primeiro grau, que não é isso aqui. Na letra B, o comprimento de uma barra metálica quando aquecida em função da variação da temperatura. O comprimento de uma barra em função da variação da temperatura também é uma função do primeiro grau. L igual a L0 mais L0 alfa delta teta. Então repara que é até muito parecido, ó. Você tem um V0, você tem um L0, mais L0 alfa seria a constante A aqui, vamos dizer, e delta teta é o que vai mudando. Também é uma função do primeiro grau, uma função linear. Não é uma função como essa, tá? É uma função do primeiro grau, não é uma função como essa. Beleza. Aí vem letra C. Campo elétrico criado por uma certa carga pontiforme em função da distância. Rapaz, olha só. Campo elétrico criado por uma carga pontiforme em função da distância é essa equação aqui, ó. É K0 vezes Q sobre D ao quadrado. Repara que já desconfia. D nunca vai poder ser zero. O E não vai ser zero. Por maior que o D seja, o E vai ser pequeno, mas não chega a zero. Não tem nenhum valor de D que faça E ser igual a zero. Então esse gráfico ele não vai cortar nenhum eixo nem o outro, porque nenhuma das duas aqui pode ser zero. O D não pode ser zero, o E não pode ser zero. Tá, beleza. Repara que nesse caso o E é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando D aumenta, E diminui. D pequeno, E grande. D grande, E pequeno. O E seria o Y, o D seria o X. O D aumenta, o E diminui. Faz sentido. Mas se a gente pegar a letra D, campo magnético gerado por uma corrente elétrica constante em função da distância em relação ao fio que está criando esse campo. Mas a equação de campo magnético criado por um fio retilíneo é essa equação aqui. B igual a μ0 vezes I sobre 2πd.
Mi0 constante, I não muda, 2 não muda, π não muda. D e B também são inversamente proporcionais. Quando D aumenta, B diminui. Só tem a diferença. Um é inversamente proporcional a D e o outro é inversamente proporcional a D ao quadrado. Qual dos dois que está certo? Aí a gente teria que olhar com mais clareza, tá? Eu fiz o seguinte, eu peguei aqui 0,2, fui até o gráfico e achei qual era o valor correspondente. Então, quando é 0,2, o valor correspondente é 900. Eu já peguei 0,2 de propósito, porque dá bem perto de 900 mesmo. Então, quando o eixo x é 0,2, o eixo y é 900. Não sei quem é quem, mas x é 0,2, y é 900. Quando o eixo, aqui no eixo x, vem para 0,6, se você subir aqui e levar para lá, você vai ver que 0,6 sobe 0,6, sobe para 0,6, cai de 900 para 100. Cai de 900 para 100. Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Se você olhar com cuidado, daqui para cá multiplicou por 3. Multiplicou por 3. Daqui para cá não dividiu por 3. Se fosse aqui, ao multiplicar por 3, dividia por 3, porque é 100 quadrado. Aqui não, na de cima não, nessa de cima não. Se ao multiplicar a distância por 3, 3 ao quadrado aqui, ó, o campo vai cair 9 vezes. E foi o que aconteceu. Aqui multiplicou por 3 e lá dividiu por 3 ao quadrado. Então, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aí, só olhando os valores para eu ter certeza disso, tá? Por isso, meus queridos, que a resposta da nossa última questão, questão 50 da prova, ficou então ali a resposta da letra C de cachorro. Não podia ser a letra D, letra C. Beleza, minha gente? No mais, valeu e até a próxima.